Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente. Outra vez explicando um problema de mecânica dos fluidos, no caso estática dos fluidos, que é as pressões hidrostáticas em superfícies submersas. Novamente em uma comporta, desprezando a força-peso. Tá? Antes de resolver o problema, eu sempre vou deixar aquela frase, né, iluminada e reflexiva para vocês, que diz o seguinte: para quê, para quê, para quê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Beleza? Bora pro exercício. Bem, após essas palavras doces e serenas, vamos às etapas para a resolução de problemas envolvendo força hidrostática e mecânica dos fluidos, que é coletar os dados denunciados da figura, encontrar o momento de inércia, encontrar a pressão no centroide da geometria, calcular a área da geometria, calcular a altura da força hidrostática e aplicar os cálculos. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados enunciados da figura. O enunciado diz o seguinte: a comporta mostrada abaixo, que é essa aqui, ó, né, é articulada em H. Então aqui está o ponto de articulação dela. Né? A comporta tem 3 metros de largura, né, que está não é essa representação aqui, isso aqui é o comprimento. Tá? Como é que seria esse 3 metros de largura? Como é que o desenho está 2D? Eu não estou vendo, ele está para lá. Ó, né? Seria mais ou menos assim. Ó, se a comporta está deitada assim, a largura está nesse sentido. Né? E eu estou olhando daqui para lá. Ó, tá? Então eu vou chamar de W 3 metros. Calcule a força resultante em equilíbrio e a força necessária em A, que é essa força aqui, para manter a comporta fechada. Ok. Né? Que mais informações que eu tenho? Então, eu falei que a largura aqui, né, da comporta é de 3 metros, ela está toda submersa. Então, se ela está toda submersa, né, é essa geometria mesmo que eu tenho que considerar, porque toda a geometria da comporta está sobre a coluna de água aqui. Que mais informação que ele deu aqui, né? Ah, aqui tem também no desenho dizendo que é água. Então, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Né? Acho que eu não tenho mais nenhuma informação. Posso ir para a segunda etapa, que é encontrar o momento de inércia. O momento de inércia, né? Vocês sabem, de uma peça retangular, sempre vai ser AB ao cubo sobre 12. Nesse caso aqui, né, é largura vezes altura aqui, né, da comporta, que no caso é o L aqui, ó. Então vai ser WL ao cubo sobre 12. Substituo os valores, eu conheço, né? Por coincidência os dois são 3. Então eu vou ter aqui uma inércia de 6,75 metros a quarta. Tá? Esbocem aqui um diagrama de corpo livre, deixei esse desenho aqui do lado para ficar melhor a visualização. Esbocem um diagrama de corpo livre aqui, onde vocês terão, né, aqui no ponto H, uma reação HX e HY, tá? Só que isso aqui vocês vão ver que não interessa, vai ser insignificante para a gente, né? Mas eu vou ter uma força hidrostática ou uma força resultante aqui, devido à pressão hidrostática de coluna de água, tá? E ela é sempre perpendicular, tá? Sempre perpendicular à angulação da comporta. Então a comporta está inclinada em 30 graus aqui, ela vai ficar perpendicular a esses 30 graus, tá? Ok, feito isso, o que eu tenho que fazer? Né? A comporta, eu falei que tem um comprimento L. Do centroide dela aqui, né, exatamente no centro, eu vou ter L sobre 2. Tá? L sobre 2 aqui. L sobre 2 nada mais é, né, que o 3 metros, está lá, né? 3 metros divididos por 2, então L sobre 2 significa 1,5 metros. Tá? Essa informação é útil, eu vou precisar dela bastante aqui. O que mais que eu sei aqui? Posso chamar também o HC, né? Sempre lembrando que o HC é a altura da coluna de água até o centroide da geometria em estudo, no caso que é a comporta. Só que esse centroide está inclinado. E a altura aqui, ó, é sempre na vertical. Ela é sempre, né, na vertical aqui, sempre em relação a 90 graus. Então, por isso que eu coloquei aqui bem exatamente o centroide. E a altura aqui, ó, né, vertical, eu chamo de HC, tá? Que é essa que vai ter a pressão no centroide. Beleza? Beleza. Então, feito isso, essa altura aqui no centroide, eu ainda vou ter como distinguir essa minha altura aqui que eu chamo de YC. YC é a altura do centroide até a coluna de água aqui, ó. Só que da coluna de água até no centroide, paralelo. Ó. Então, YC é sempre uma altura paralela à coluna de água até o centroide da geometria. Por isso que eu até afastei para não ficar embaralhado e confuso, muito poluído o desenho. Né? Eu puxei um pouco para baixo aqui para representar, mas é exatamente nesse ponto do centroide até a coluna de água aqui, ó, eu chamo de YC. Tá? Ok.
ele é paralelo. E ainda paralelo, eu tenho o y', né, que é a altura da força hidrostática aqui, ó. Também vai ser da coluna de água até agora a força resultante hidrostática. Lembrando que essa força aqui ela sempre está abaixo, tá? Por isso eu posso estar exagerando aqui, né? Mas eu coloquei justamente para ver que ela não está no centroide, que ela sempre está abaixo, ela está afastada do centroide da geometria. Este é o y'. Beleza. Pego essas informações aqui, a próxima etapa é calcular a pressão no centroide da geometria. Essa pressão, né, justamente por essa altura HC ser no centroide, ela vai ser a pressão atmosférica mais rho GHC. Como eu tenho pressão atmosférica desse lado e desse lado, você considera só a pressão manométrica ou pressão relativa. E esquece a atmosférica aqui, ó. Tira fora. Então, a pressão sempre vai ser rho GHC, tá? Rho GHC. Beleza. Feito isso, vou pegar, tenho que encontrar esse HC. Como é que eu vou fazer isso? Vamos separar por triângulos aqui, né? Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Eu sei que aqui tem 1,5, que está nessa altura aqui, ó, né, da minha figura real. Tem 1,5. Eu tenho aqui L sobre 2 a partir do 1,5, uma angulação, né, que é essa metade aqui. E eu vou ter HC exatamente aqui, ó. O HC é essa altura, né, do L sobre 2 até a coluna de água, tá? Até 1,5. Então vamos colocar mais adições aqui, ó. Vou chamar aqui de x, referente a um ângulo θ que eu já conheço que é 30, que está aqui, ó, tá? Para fechar um triângulo. E aqui embaixo, né, eu chamei uma altura de z, que eu não conheço essa alturazinha z também, mas eu vou encontrar ela, uma vez que eu já vou encontrar o x, encontro o z também, tá? Que eu vou precisar. Então aqui eu tenho L sobre 2, tenho x que eu não conheço, tenho 1,5 e eu preciso do HC. Como é que nós vamos fazer? E ainda o total disso, né? O total de toda essa brincadeira aqui é o YC, né? É o YC, é o total aqui, ó. Já estava lá, ó, né? Já estava lá, L sobre 2 mais essa altura x aqui que eu desconheço. Então vamos lá. O seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, se eu tirar, né, desse triângulo aqui menor, esse triângulo menor aqui, ó, o seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é 1,5, sobre a hipotenusa, que é x. Como eu não conheço o x, eu passo para o outro lado, lá no lugar do seno, e o seno eu passo para cá, ó, no lugar do x. Então, o x vai ser igual a 1,5 sobre o seno de 30, o x é igual a 3 metros. Né? Então, já encontrei esse pedacinho de x aqui, né? E ainda posso encontrar esse z aqui, né? O z também, ó, vai ser o seno de 30, porque continua a angulação, né? Seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é z, sobre a hipotenusa, que é L sobre 2. Como eu quero conhecer o z, eu passo L sobre 2 para o outro lado. Ó. Z vai ser igual a L sobre 2 vezes o seno de 30. O L eu conheço é 1,5, L sobre 2. Ó. Lembra que eu disse que essa informação seria importante? 1,5 vezes o seno de 30. Então, z é igual a 0,75. Encontrei aqui essa alturinha z. Beleza. Então, agora eu acho o HC, né? O HC vai ser igual a 1,5 mais z. Agora fica fácil, né? Olhando o desenho fica fácil. 1,5 mais z. Então, vai ser 1,5 mais 0,75. O HC vai ser igual a 2,25 metros. Tá? Aproveitando que eu estou nesse triângulo, né, eu precisava o HC para encontrar a pressão. Mas já aproveita que eu estou nesse triângulo aqui, ó, já vamos encontrar o YC também, uma vez que o YC vai ser igual ao x mais o L sobre 2. Né? Então, já achamos ele também aqui, né? X mais L sobre 2 vai ser igual a 3 metros que eu encontrei, mais 1,5. Então, o YC vai ser igual a 4,5 metros. Então, beleza, né? Matei 2 coelhos com uma caixa d'água só. Tá aí, ó. E agora, né, eu vou calcular, colocar o HC aqui, né? Uma vez que eu achei o HC aqui, ó, eu vou colocar ele na equação lá, né? O ρ era 1000, gravidade 9,81 vezes 2,25. Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter uma pressão no centroide, né, que era a que eu queria encontrar, no fim das contas, de 22.072,50 Pascal. Tá? Então, agora sim, encontrei a pressão no centroide da geometria. Beleza, encontrei a pressão. Próxima etapa é encontrar a área da geometria. Como toda a comporta está submersa, né, a área vai ser W vezes L. Né? Lembrando que tem problemas
em que só parte da comporta está submersa, você tem que calcular a área só daquela parte que está submersa, né? Exemplo, vou deixar o link nos cards aqui do vídeo, onde tem só a parte da comporta submersa, tá? É interessante vocês resolverem esse tipo de exercício também. Mas não é esse caso aqui, então é W vezes L, substitui os valores, né? 3 vezes 3, uma área de 9 metros quadrados tem essa comporta. Ok, agora a força resultante vai ser a pressão do centroide vezes a área, né? Então tem as duas, substituo os dois valores aqui da pressão e da área, e eu vou ter então uma força resultante devido à pressão hidrostática de 198.652,5 newtons, tá? É essa força que está aqui. Beleza, com ela, agora nós vamos à última etapa, né? Calcular, a penúltima etapa, né? Calcular a altura da força hidrostática. Tá? Qual que é a altura dessa força aqui? Tem 2 metros, né? Tem 2 metros. Eu prefiro sempre o segundo, mas vou mostrar o primeiro, né? O primeiro é y' igual ao yc mais o gama, que é o peso específico da água, quer dizer, do fluido que tiver no sistema, né? Que no caso é a água, vezes o seno do ângulo da comporta em relação ao eixo x, tá? Sempre a comporta em relação ao eixo x, vezes a inércia sobre a força resultante. Nesse caso aqui, ó, né, o gama é igual ao ρg, que é o peso específico da água. Então, vai ficar com essa configuração. No lugar do gama, eu coloco o ρg, substituindo os valores, né? Então, eu tenho aqui o yc era 4,5, eu já tinha calculado, né? Está aqui. Mais 1.000 vezes 9,81, né? Massa específica e gravidade, vezes o seno do ângulo x em relação à comporta, que é 30, seno de 30, vezes a inércia, que era 6,75. Foi a primeira coisa que a gente calculou. Está lá em cima. Dividido pela força resultante que acabamos de encontrar aqui. Então, veja que isso aqui vai dar um y' de 4,6666, né? Illuminati, Sociedade Secreta aqui, metros. Né? O que vai acontecer? Eu prefiro o segundo método, que daí você não precisa ficar se preocupando com o ângulo aqui. Ó. Pelo segundo método, o y' vai ser o yc, mais a inércia sobre a área vezes o yc. Tá? Então, se vocês substituírem os valores, vai na fé. Vai na fé que vai dar certo, não tem erro. Né? Se substituir os valores aqui, ó, 4,5 mais 6,75 é a inércia sobre 9 vezes 4,5, vai chegar no mesmo valor aqui de 4,666, tá? Eu prefiro o segundo para não se confundir com o ângulo, tá? Mas, indiferente, vocês podem usar os dois métodos que tem que chegar sempre no mesmo resultado. Agora, sim, a última etapa, que é aplicar os cálculos, né? Nesse caso aqui, eu tenho que aplicar um somatório de momentos aqui no ponto H, né? Uma vez que daí eu anulo essas duas forças aqui que eu não quero saber e fico só com uma incógnita da força F lá, né? Então, somatório dos momentos no ponto H com sentido anti-horário positivo. O que a força resultante aqui hidrostática está fazendo? Ela está fazendo um sentido justamente anti-horário, então ela vai positivo. E qual que é a distância de H até esse ponto aqui? Ó? Ora, essa distância de H até esse ponto aqui, vocês têm que imaginar o seguinte, vai ser o L sobre 2 mais essa diferencinha. Essa diferencinha é o y' menos o yc. Né? Fica meio confuso, mas só prestar atenção aqui. Ó, vai ser o L sobre 2 mais essa diferencinha aqui, que é y' menos o yc. Então ela vai ficar com essa configuração aqui. Ó. Força, o momento é sempre força vezes deslocamento, né? Então vai ser a força, que é a força resultante, positivo porque está no sentido anti-horário, vezes o L sobre 2 mais, né, aquele pedacinho ali que é y' menos yc. Bom, eu ainda tenho essa outra força aqui. Ó. Essa força aqui, nós vamos chamar de força A, né, de FA, ela vai ser negativa porque ela faz um momento horário, né, no momento horário, então é negativo. E o deslocamento vai ser o próprio comprimento da comporta aqui, ó, total, né, em relação a H. Então vai ser menos FA vezes L. Não tenho mais forças igual a zero, né? Não tem mais forças igual a zero. Então isolo o FA, né? Passa para o outro lado, né? E esse L que está aqui, ó, ele vai passar para o outro lado, ele fica positivo. E esse L que está incomodando, multiplicando, vai passar dividindo todo o termo aqui, ó. Então FA vai ser igual a força resultante vezes L sobre 2 mais y' menos yc sobre L. Agora é só substituir valores, né? Não tem erro. Ó, força resultante era 198.652,5 vezes
Aqui está o deslocamento, né, que é 1,5 mais 4,66 menos 4,5, divididos por 3. Então, fazendo, né, o resultado dessa conta aqui, vocês vão chegar a uma força A de 110.362,5 newtons. E esta é a resolução do problema. A força para segurar, né, essa altura de pressão hidrostática aí é de no mínimo 110.362,5 newtons. Bom, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, deixa um like, arrebenta o dedo no like aí. Se não gostou, pode deixar um like também, não tem problema. Tá? Dúvidas e sugestões para vídeos futuros, né? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou esclarecer as dúvidas ou tá adaptando vídeos para vídeos que vocês sugerem. Também espero que vocês inscrevam-se no canal e ativem o sininho para notificações de vídeos futuros, pois esse é um vídeo de várias unidades curriculares de disciplinas da engenharia e não só de mecânica dos fluidos como esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham compreendido, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima, valeu!